dúvidas, evidentemente naturais da exposição, haverão dúvidas sobre algumas questões que não foram abordadas e é isso que nós vamos enfrentar. Vamos aí à primeira questão. Professor Renato, é possível recorrer da decisão que concede o pedido subsidiário? Muito bem, meus amigos. Aqui a questão é importante. Nós falamos de pedido sucessivo e eu havia conferido com vocês, havia explicado a vocês que o pedido sucessivo ele tem duas partes. Primeiro, o pedido principal, que é o que eu quero mais. E caso o magistrado não me conceda o principal, eu quero pelo menos o subsidiário. Vamos lembrar do exemplo que nós havíamos exposto. Eu disse que eu estava financiando um apartamento, requeri dentro do judiciário o apartamento, mas se o magistrado não me concedesse o pedido principal, que era o imóvel, eu queria pelo menos a devolução das parcelas pagas. E aí vem a pergunta a vocês. O magistrado negou o pedido principal. Então ele foi analisar o subsidiário. E lembrem-se, é condição sine qua non para que o magistrado leia o pedido 2, o pedido subsidiário, ter rechaçado, ter negado o pedido principal. O magistrado me concedeu o subsidiário. Então na sentença, nós vamos visualizar a sentença, o magistrado julgou o pedido procedente, condenando o réu a me entregar a devolução das parcelas pagas. O pedido foi procedente, ele não foi parcialmente procedente. Seria parcialmente procedente se o magistrado tivesse, por exemplo, concedido metade da devolução das parcelas e não todas elas. Mas aí eu pergunto para vocês, o magistrado me negou o pedido principal, mas me concedeu o pedido subsidiário que eu mesmo formulei. É possível recorrer ao tribunal para obter o pedido principal? O que vocês acham? A resposta à luz da jurisprudência é positiva. Então é perfeitamente possível eu apelar para o tribunal e pedir para que eu obtenha o pedido 1. Alguns de vocês vão torcer o nariz e vão falar, mas espera aí, se eu que não quisesse o pedido 2, que eu não tivesse formulado. Só que você tem que se lembrar que o princípio da eventualidade, que é aquele princípio que diz que todos os argumentos de defesa têm que ser apresentados em contestação, não assiste somente ao autor. Desculpem, ao réu, assiste também ao autor. É fundamental que vocês entendam que essa regra projetada para o autor, que nós denominamos de eficácia preclusiva da coisa julgada, à luz do artigo 474 CPC, determina que o autor mostra também todos os seus atos postulatórios num único momento. Na verdade, é importante que se entenda, o pedido 2 me satisfez, mas o pedido 1 me satisfaria maior, de maneira mais contundente. Então o que acontece? Eu posso apelar para o tribunal requerendo que o tribunal me conceda aquilo que eu desejo mais. Então o que nós temos que entender em relação a isso? Que com base no princípio da máxima utilidade da decisão, eu posso formular um requerimento via apelação para que o tribunal me conceda aquilo que o juiz de primeiro grau, entre aspas, parcialmente me concedeu. Na minha expectativa, ele me concedeu algo que eu queria, mas não tudo aquilo que eu queria. Então, com base nesse argumento, com base nessa premissa, seria possível eu recorrer. Tá claro? Vamos à segunda pergunta. Professor Renato, a multa se aplica para os casos de obrigação de pagar dinheiro? Muito bem. A questão que se afirma aqui é em relação à multa. A multa, na verdade, ela se revela de um outro tipo de pedido, que são os pedidos de obrigação específica. O que nós temos que entender em relação a isso? Que as obrigações em dinheiro, as obrigações que alguém lhe deve 10 mil reais, 15 mil reais, 2 meses de aluguel, quando ocorre o inadimplemento, como é que eu posso me satisfazer da obrigação? Eu vou fazer o que eles chamam de satisfação por coerção. Como? Eu vou até o patrimônio do executado, retiro o patrimônio dele. É o que a gente chama, na verdade, de dinheiro se paga com dinheiro. Importante que se assevere isso, porque nesses casos o oficial de justiça derruba a porta, as crianças gritando, com o nariz escorrendo. Na verdade, todo esse drama que vocês costumam verificar na prática, o oficial de justiça expropriando bens, geralmente ocorre nas obrigações em dinheiro, porque obrigações em dinheiro se resolvem com a penhora. Penhora os bens do executado e esses bens são levados em juízo para que eles possam ser vendidos em asta pública ou por adjudicação. Ocorre que as obrigações específicas, as obrigações in natura, obrigações, por exemplo, de fazer e não fazer, entrega de coisa certa e incerta, esses tipos de obrigação, eles não comportam a obrigação de penhora.
Por quê? Porque eu não quero dinheiro, eu quero a pintura do quadro, eu quero a construção do muro, eu quero a entrega do cavalo, eu quero... Enfim, então nesses casos, a lei cria um mecanismo psicológico. Afinal, físico só alimentos. Prisão civil só cabe em alimentos. Depositário afastado pelo STF. Então, como eu não posso prender alguém por desobediência no campo civil, a despeito de alguns autores que entendem que isso seria possível, dentro do sistema, eu posso criar um mecanismo psicológico, a multa. Então, a multa, que nós chamamos de astreinte, ou astreinte, como eles falam no direito francês, a multa, ela é aplicável nas situações de obrigação específica. Aí vem a pergunta, caberia em obrigação de dinheiro? Explico melhor. Se eu não pagar uma obrigação em dinheiro, caberia uma multa? A resposta, na minha concepção, é negativa. Para exame de ordem, também é negativa. Porque se o sujeito não pagou a dívida, ele também não vai pagar a multa. E o mecanismo de se cobrar a multa é o mesmo mecanismo ineficaz de penhora. Então o que nós temos que entender? Que somente as obrigações específicas têm alguma serventia à cobrança da multa, e não as obrigações em dinheiro. Ok? Boa pergunta, vamos para a próxima questão. Professor Renato, a sentença que condena em alimentos tem eficácia retroativa? Muito bem. Aqui nós estamos falando de uma terceira modalidade de pedido, que são aqueles pedidos clássicos de prestações periódicas. Por exemplo, os alimentos. São situações em que o sujeito pede uma vez, mas ele usufrui disso durante todo o processo. Vamos imaginar, o menor ingressa, olha só o exemplo feminista. O menor ingressa com uma ação contra o pai, que não vem pagando os alimentos. O magistrado, o menor na petição inicial, formula um pedido de, por exemplo, R$1.000. Ele pede para pagar R$1.000, para receber R$1.000 de alimentos. O juiz fixa os alimentos e entende que R$1.000 é um valor justo. Só que esse valor de R$1.000 não serão pagos só em janeiro, quando o menor ingressou com a ação. Eles serão pagos durante todo o curso do processo, enquanto se vencerem as parcelas no curso da lide. É o que a gente chama de prestações periódicas. Muito bem, vamos imaginar que o pai vem pagando esses alimentos provisórios mês a mês, todos os meses. A sentença foi proferida. R$1.000 ele vem pagando durante um ano. Sentença proferida. E o juiz entende agora em cognição exauriente que o pai pode mais e a criança precisa de mais. O que o magistrado faz? Majora os alimentos para 1.500. A pergunta que foi formulada: será que o juiz deve condenar o pai a pagar a diferença daqueles valores a menor? Não, porque os alimentos eles são irrepetitíveis. Eles não têm caráter locupletativo, eles têm caráter provisional. Se a criança viveu com R$1.000 até agora, doravante depois da sentença, os alimentos terão eficácia ex nunc. Qual é a grande questão que nós temos que enfrentar? Na prática, isso é complicadíssimo, porque basta você imaginar uma ação de investigação de paternidade, que não se sabe ainda quem é o pai. O suposto filho ingressa com uma ação contra o suposto pai. O sujeito tem dinheiro para fazer o exame de DNA? Ótimo. Vai lá, faz o exame no laboratório particular, resolve sua vida. Não tem dinheiro? Não tem problema. Vai num órgão filiado ao SUS, aguardar 2 anos e meio para fazer a colheita de esperma ou a colheita de sangue. Depois disso, se descobre que ele não é o pai, só que durante esses 2 anos e meio ele pagou alimentos. O que aconteceu? Operação Criança Esperança. Você sustentou uma criança que você não conhecia. E pergunta-se, eu posso cobrar agora desse menor o valor que eu paguei? Não. Porque os alimentos são irrepetitivos. O que eu posso fazer num caso desse? Eu posso, quando muito, entrar com uma ação de indenização contra a mãe. Só. Certo? Vamos para a próxima questão, meus amigos. Professor Renato, deve-se dar valor ao dano moral ou compete ao juiz? Muito bem, amigos. Como a gente havia asseverado em aula, é recomendável não atribuir valor ao dano moral. Eu disse a vocês que há duas correntes respeitadas sobre o assunto, mas para o exame de ordem é melhor, até porque nós estamos amparados na lei, e aí a lei é super trunfo, a lei predomina no exame de ordem, é recomendável não atribuir valor ao dano moral, a despeito das duas correntes serem válidas. Tá claro? Vamos à próxima questão. Professor Renato, como fica o pedido alternativo quando a escolha couber ao autor? Muito bem. Aqui a questão também é fácil. Eu expliquei no começo da aula que o pedido alternativo vai ocorrer quando o réu tem à sua disposição
do